A nossa matriz. Um olhar para além do que se vê. Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, símbolo da comunidade católica de Colombo, no Paraná, e cartão postal que dá as boas-vindas a quem chega ao centro da cidade. É difícil passar despercebido pela imponência e beleza deste patrimônio histórico, repleto de símbolos que retratam a fé do povo colombense. Mas será que realmente estamos atentos a tudo o que ela pode nos revelar? Vamos conhecer um pouco da sua história centenária e daquilo que está além do que vemos. A atual Igreja Matriz teve a sua pedra fundamental lançada em 11 de maio de 1899, pelo primeiro pároco, Padre Francisco Bonato. Este sacerdote italiano era oriundo da mesma localidade de boa parte dos imigrantes que já estavam estabelecidos em Colombo e foi empreendedor desta grande construção. A comissão responsável pela obra, nomeada pelo bispo da época, José de Camargo Barros, era composta por 7 brasileiros e 7 italianos, sendo eles Benedito Eleutério Cabral, Emanuel Gomes Pereira, José Francisco da Silva, Ildefonso José de Camargo, Benedito da Costa Cabral, Teolindo da Silva Monteiro, Januário Prestes de Araújo, João Batista Lovato, José Cavacim, Jerônimo Cavalli, Francisco Busato, Pedro Broto, Domingos Secom e Ângelo Bertolin. Todo domingo, após a missa, o povo ajudava a carregar água e tijolos para que os responsáveis pela construção pudessem trabalhar durante a semana. A água vinha do rio Tumiri e era trazida em bigoios, em fila como formigas. Após 9 anos do início da construção, foi inaugurado o altar-mor com a realização da primeira missa, em 25 de março de 1908, na festa da Anunciação. A igreja possui estilo arquitetônico neoclássico, com 2 torres frontais que medem aproximadamente 30 metros de altura. Não se trata de uma réplica de uma igreja da Itália. Porém, podemos dizer que, apesar de não possuir o campanário na sua lateral, a matriz de Colombo tem forte inspiração nas igrejas do norte de Vicenza, na região do Vêneto, na Itália, de onde vieram boa parte dos seus primeiros paroquianos imigrantes. As colunas, tanto internas quanto externas, possuem os capitéis em estilo coríntio, adornado por folhas e brotos de acanto, planta que simboliza tanto a vitória da vida sobre a morte, quanto a terra virgem ou a própria virgindade, o que faz referência direta a Maria. Uma particularidade é que a altura desse tipo de coluna é 11 vezes o seu diâmetro. Na sua fachada, a igreja traz 2 imagens, de São Pedro e São Paulo, doações feitas pelo imigrante italiano Giacomo Lovato e ali colocadas em 1925. Logo acima, a inscrição DOM, Deo Optimo Máximo, e a frase abaixo em latim significam Ao Deus Todo-Poderoso, a Virgem Mãe do Santíssimo Rosário.
O relógio, localizado na torre direita da igreja, foi adquirido pelo padre Alberto Passionista, na Itália, em 1929, instalado em março de 1930. Foi somente em 1988 que ele foi eletrificado. Uma curiosidade é que o número 4 é simbolizado de forma diferente, com 4 algarismos do número 1 romano. Esta característica serve para dar mais equilíbrio estético ao relógio, pois teríamos os 4 primeiros números compostos com I, os 4 seguintes com V e os últimos 4 com X. Outra hipótese é que os relógios nas torres das igrejas passaram a adotar essa forma para evitar a referência a Júpiter, em latim Júpiter, deus pagão romano. Na outra torre, encontram-se 3 sinos também vindos da Itália, da cidade de Bassano del Grappa, e que datam de 1887, pertencentes ainda ao campanário da primeira igreja de madeira que serviu como matriz. Segundo o que consta, foi um presente da década de 1890 do padre Pietro Colbachini à comunidade, como agradecimento pelo refúgio oferecido em Colombo quando sofreu perseguições políticas e foi ameaçado de morte em Curitiba. Os sinos trazem as inscrições: livrai-nos da peste, livrai-nos da guerra, livrai-nos da tempestade. O menor deles tem a nota Mi bemol, o médio Ré bemol e o grande Si. Já na entrada da igreja, no átrio, nos deparamos com 2 pinturas na parte externa que representam Jesus acolhendo as crianças e Jesus acolhendo o pobre, e uma inscrição logo acima da porta que diz: esta é a casa de Deus e a porta do céu. Antes de adentrar a nave da igreja, no nártex, temos uma estrutura de madeira e vidro que já permite ter uma visão interna da igreja. Nela estão ilustradas folhas de acanto e cachos de uva, como acontece também nas entradas laterais da igreja, além da imagem de Jesus. Um símbolo bastante presente na igreja é o coração passionista, que faz alusão à congregação que desde 1915 é responsável pela paróquia Nossa Senhora do Rosário. Esta referência à congregação é percebida também nos contornos dos bancos internos da igreja, que, por sinal, são ao todo 64 e comportam aproximadamente 260 pessoas sentadas. À frente, no altar-mor, temos a grande tela dedicada a Nossa Senhora do Rosário, possivelmente inspirada no estandarte trazido da Itália no final de 1877 e que se encontra emoldurado na sacristia da igreja. A escolha da padroeira Nossa Senhora do Rosário deve-se à devoção comum, principalmente dos imigrantes que, antes da construção da primeira capela, em 1885, reuniam-se nas casas para rezar o rosário. Este título de Nossa Senhora está ligado à Batalha de Lepanto, em 1571, que tinha como objetivo conter o avanço do islamismo na Europa. Com a recomendação do Papa São Pio V para que o povo rezasse o rosário e, graças à vitória alcançada, a devoção a Nossa Senhora do Rosário se enraizou na cultura herdada pelos imigrantes vênetos que se estabeleceram nas terras colombenses. O altar principal em mármore foi inaugurado em 1958 pelo padre Mário Antônio de Santa Gema e substituiu o antigo altar-mor que pertenceu à primeira capela construída. Deste mesmo ano são também os vitrais e os bancos de madeira. Já em 1965, os altares laterais de madeira foram substituídos por outros também em mármore. O que chama primeiramente a atenção de quem entra na igreja matriz é a riqueza de suas pinturas, obras que datam de 1940. Neste ano,
Padre Manuel Passionista empreendeu esse projeto junto aos paroquianos, arrecadando somas em dinheiro ou materiais de diversas famílias para as quais as pinturas foram oferecidas. O trabalho decorativo foi realizado pelo artista polonês Francisco Flizikowski e seus filhos, e como se traz vivo na memória dos colombenses, ela foi pintada utilizando-se ovos. Trata-se do método de pintura à têmpera, no qual os pigmentos de terra são misturados a uma emulsão de água e gemas de ovo ou ovos inteiros. Dentre os elementos que se repetem com frequência, utilizados com a técnica stencil, ou seja, com moldes, temos a flor de lis ou lírio, que na tradição católica é símbolo da Virgem Maria, pois representa a pureza, a castidade e a inocência. A sigla em latim JHS, que significa Jesus Salvador dos Homens, é intercalada com o anagrama que forma o nome de Maria nas paredes laterais. Ao fundo da igreja, do lado direito, temos a pintura de São Bovo, santo protetor dos animais domésticos, principalmente o boi. É uma devoção dos descendentes de imigrantes que, ao celebrar o dia desse santo, em 2 de janeiro, benziam o sal para dar aos bois e vacas. Em frente a ela, encontra-se a imagem de Nossa Senhora do Rosário, ladeada por São Domingos e Santa Catarina de Siena. Do lado esquerdo, ainda no fundo da igreja, temos a cena de decapitação de São Valentim, considerado o santo protetor dos namorados e dos males da cabeça. Neste espaço também se encontra a imagem de Cristo Morto, que foi introduzida na matriz em 1960. Na capela dedicada a Maria, temos a inscrição Ave Maria, Salve Rainha, mostrai-nos que sois mãe. Ao centro, a imagem de Nossa Senhora das Graças e ao lado, Santa Rita de Cássia e Santa Gema Galgani, canonizada em 1940. Além das pinturas de Santa Teresinha do Menino Jesus e de Santa Inês, patrona da juventude e das filhas de Maria, movimento que teve início na paróquia em 1917, na inauguração do Colégio Santo Antônio. Em frente, temos a capela dedicada a Jesus crucificado, na qual consta a inscrição Eis o lenho da cruz, no qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. É uma referência direta à congregação passionista e nela se encontra a imagem do crucificado vinda em 1915 de Lucca, na Itália, desejo do padre Francisco Bonato. Além dela, temos as imagens de São Paulo da Cruz, fundador da congregação, Nossa Senhora das Dores e um altar comemorativo dos 300 anos da congregação. Novamente, nas laterais, temos as figuras de São Paulo da Cruz e Santa Gema Galgani. Do lado direito, mais próximo do presbitério, temos o altar dedicado a São José, com a inscrição A vós, São José, recorremos em nossas tribulações. Nesta capela lateral, temos as imagens dele, São José ao centro, acompanhadas de São Cristóvão e Santo Antônio, santos celebrados hoje na maior festa da paróquia. Nas laterais, temos as imagens de São Judas Tadeu e de São Roque, protetor contra a peste, devoção típica dos imigrantes italianos. Ao lado esquerdo, a capela dedicada ao Sagrado Coração de Jesus traz a inscrição Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A imagem do Sagrado Coração de Jesus ao centro é acompanhada da de São Miguel Arcanjo e do Sagrado Coração de Maria, e nas laterais, Santa Rita
e Santa Margarida Maria Alacoque, famosa vidente do Sagrado Coração de Jesus. A instituição do apostolado da oração na paróquia se deu em 1940. Ao lado direito, temos ainda um espaço dedicado ao sacerdote secular Padre Francisco Bonato, primeiro pároco e idealizador deste templo. Falecido em 1913, seus restos mortais foram trazidos para a igreja em 1926 e em 2013 o seu memorial foi reestruturado. Toda quarta-feira é realizada a novena dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, devoção presente na paróquia desde a década de 1990. Nas paredes laterais vemos as 14 estações da Via Sacra, possivelmente adquiridas em 1924 por Padre Alberto. Em 12 colunas, percebemos a presença da cruz e do castiçal de vela, incorporados em março de 2008 na dedicação do altar da Igreja Matriz na comemoração do centenário de sua inauguração. Na parte superior da nave, no forro de estuque, temos a grande representação da coroação de Nossa Senhora do Rosário, acompanhada pelos profetas maiores do Antigo Testamento, Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel, e rodeada por anjos, que trazem também o lírio e a palma, símbolos da pureza e da vitória. A ornamentação do teto faz uma referência a flores e estrelas. Ainda na parte superior da nave existe a oração em latim. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Esta é a mais antiga oração a Nossa Senhora que se conhece. Foi encontrada no ano de 1927 no Egito em um fragmento de papiro do século III. Deste mesmo ano, 1927, datam os ladrilhos que substituíram o assoalho que existia anteriormente na igreja, obra dirigida também por Padre Alberto. Nos fundos da igreja, no coro, foram escritos alguns versos do Salmo 148. Louvai ao Senhor dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Já no presbitério, além do quadro principal de autoria do pintor Angelo Wolff, datado de 1902, temos as pinturas de Santa Ceia e dos 7 dons do Espírito Santo. Em torno desta última representação do Espírito Santo estão os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e as figuras que os representam. Ao redor do altar temos ainda as palavras em latim que significam Mãe de Misericórdia, Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós. Fazendo jus ao título escolhido para a igreja, nas paredes laterais estão presentes os 3 mistérios do Rosário existentes quando da sua pintura. São eles: os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos, e os mistérios gloriosos. Externamente, a Igreja Matriz recebeu o revestimento amarelado em mica em 1972. Em frente à igreja temos a 4ª versão da escadaria. A primeira data de 1924 e a segunda de 1944,
ambas idealizadas por Padre Alberto Passionista, cujo busto está presente na atual construção. Em 1975, Padre Atanásio foi responsável pela remodelação por conta da ampliação da rua em frente. Em 2008, a quarta versão, inspirada na segunda, foi construída, tendo sido uma iniciativa do Padre Marcos Leite Azevedo e da então Fundação Padre Alberto, hoje Associação Italiana Padre Alberto Casavecchia. Foram também obras lideradas por Padre Marcos, o muro de arrimo atrás do salão paroquial e a gruta de Nossa Senhora das Dores no pátio ao lado esquerdo da igreja. Na escadaria encontram-se duas imagens. O Cristo Redentor, incorporado em 1934, pouco depois da inauguração daquele do Rio de Janeiro, em 1931, e foi encomendado por Padre Alberto em recordação ao 19º século da redenção de Cristo. Certamente, Colombo é uma das primeiras cidades a ter uma réplica do Cristo Redentor no Brasil. Já a imagem da Imaculada Conceição é de 1954 e foi idealizada por Padre Gregório, em comemoração ao centenário da instituição deste dogma católico. O salão paroquial foi antecedido pela Casa Canônica, antes àquela do Padre Francisco Bonato e posteriormente a construída por Padre Alberto em 1932. Foi em 1963 que Padre Camilo Ferrarini inaugurou o novo espaço para promover eventos religiosos. A versão atual foi iniciativa do Padre Leudes, enquanto pároco em Colombo, inaugurada em 2013, no cinquentenário do salão, juntamente com a remodelação do estacionamento. Já o seminário é obra do Padre Ângelo Allegrini, que entre o final da década de 1940 e início de 1950 projetou e construiu este espaço dedicado ao acolhimento de vocações religiosas colombenses. A inauguração aconteceu em 1955. O monumento em comemoração aos 130 anos de presença italiana em Colombo foi inaugurado em 2008 e traz os sobrenomes das famílias presentes na paróquia. Além dele, temos o busto do primeiro pároco, Padre Francisco Bonato, e a relação da primeira comissão responsável pela construção da matriz. Diariamente, às 18 horas, ouve-se a Ave Maria de Gounod, pela radiola da igreja, como forma de marcar a hora do Ângelus, hora de agradecer o dia que se passou e receber a noite que vem chegando. Tradição que vem desde o final da década de 1950. Da mesma época também vem o costume de anunciar os falecimentos com o toque da marcha fúnebre Silêncio. Com toda a sua história, a Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário é muito mais do que um templo de oração. Ela é a própria oração de um povo que mantém a fé, o trabalho e a família como princípios norteadores da vida em comunidade. Às novas gerações, cabe o zelo e a manutenção desse espaço sacro, histórico e cultural de Colombo.